A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, amém, amada igreja. Amém. Eu externo a minha felicidade de estar com os irmãos. E assim meu coração está exatamente cheio de alegria de Deus ter me dado essa oportunidade de estar novamente com os irmãos. E louvado seja o Senhor, porque Deus Ele é bom e nos surpreende todos os dias com sua graça, com seu amor, com a sua misericórdia. E o quanto é bom estar nessa casa de oração, o quanto é bom estar com os irmãos, o quanto é bom estarmos unidos como família do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no texto que se encontra no livro de Neemias, Neemias 8. Eu vou ler alguns versículos. Todos encontraram? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, como de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. Todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para este fim. Estavam em pé junto a eles, à sua direita, Matitias, Serra, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asandana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima deles. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam. Versículo 8. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Antes da gente começar, vou fazer uma oração para que a gente possa, de fato, ter essa iluminação do Espírito Santo de Deus no texto lido, para que a gente possa aplicá-lo da forma correta, segundo o Espírito Santo. Paizinho querido, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua presença.
Me usa como canal teu, Senhor. E que no nome de Jesus a tua palavra possa ser pregada. E que possamos ter clareza dada pelo teu Espírito Santo. E que o Senhor possa ser glorificado através da tua palavra. Glorificado, Senhor, em nossas vidas. Que possamos te buscar como a primícia de tudo aquilo que formos fazer, de tudo aquilo que formos falar, possamos nos lembrar de Ti, Senhor, como o centro da nossa existência, como o centro da nossa fé. Que no nome de Jesus o Senhor possa reacender em nós a Tua palavra, que possamos ter desejo ardente de Te buscar, de buscar o Senhor através da Tua palavra. No nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, que Te agradecemos desde já. Amém. Este texto que acabamos de ler, ele se encontra em Neemias 8. Mas todo o livro de Neemias 1 até Neemias 8, nós podemos ver a provisão de Deus na restauração de Israel. E aí nós vamos falar hoje pela manhã sobre a restauração promovida pela palavra de Deus, a supremacia da palavra de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é o baluarte que restaurou o povo de Israel na época de Neemias. Contextualizando, Israel passou por 3 restaurações. A restauração física, os muros de Israel estavam destruídos, as portas desoladas, quando Nabucodonosor, que era um rei, atingiu a Israel, levou cativos o povo de Deus, os reis, os principais, os sacerdotes, os moços. Mas tinha ficado em Israel algumas pessoas e que estavam passando uma necessidade, estavam passando fome e estavam vivendo num local inabitável, entre escombros. E aí nós vemos lá em Neemias 2, e vocês podem estar lendo em casa essa história, que Deus colocou no coração de Neemias o desejo, porque ele, depois de Nabucodonosor, a Babilônia ela foi tomada pelos persas, e era o período do reinado do rei Artaxerxes, que era um rei persa, e ele era mordomo, copeiro do rei. E aí ele faz um pedido a esse rei. Ele queria retornar a Jerusalém, e ele ora ao Senhor para fazer esse pedido ao rei. E o rei concede algo que seria impossível na época, um escravo sair para reconstruir um reino que tinha sido destruído. E ele alcança o favor de Deus diante daquele rei e retorna para Jerusalém com cartas para todos os governadores da região deixarem ele passar, para ele ir reconstruir os muros de Israel. E ao longo do texto até Neemias 8, a gente percebe a dificuldade que Neemias e diversas pessoas, judeus naquela época, passaram, em que uma parte deles vigiava as brechas, enquanto outra empunhava espadas, porque se levantaram pessoas contra eles.
e pessoas que mentiram, que estavam falando que o povo ia se rebelar contra o rei. E Neemias não se deixou abalar, porque ele tinha a plena certeza de que Deus estava com ele. Então, a restauração de Jerusalém, ela passou em primeiro lugar por uma restauração física. Os muros e as portas restauradas. E isso se estende de Neemias 2 a Neemias 6. Mas também passou por uma reforma social, política, religiosa, no qual Neemias foi posto como governador. E o texto mostra isso, que ele era um homem com uma capacidade de fazer esta restauração. Neemias 7, nós podemos ver exatamente esse contexto. E é exatamente em Neemias 8, para que a gente possa de fato contextualizar o texto bíblico, que nós vemos a restauração espiritual. Nós vemos a restauração que não foi promovida por um homem, mas essa restauração foi promovida pela palavra de Deus. E é uma restauração que, quando ela ocorreu, nós percebemos o arrependimento e a confissão de pecados. Estavam os homens como um só homem, reconhecendo e se arrependendo de seus pecados outrora feitos, porque muitos reis fizeram pecar o povo de Israel, fizeram com que aquele povo se prostrasse diante de falsos deuses. E aí a gente percebe que a maior de todas as reformas feitas por Neemias foi a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus, que aqui nós vemos que é tratado como a lei de Deus. E esta palavra de Deus sobre o povo, sem essa restauração feita pela palavra de Deus, o povo continuaria vulnerável. E nós vemos que não é tão diferente do contexto atual, onde pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina, ou o mundo e as coisas que há no mundo assediam de tal forma que ela prefere estar no mundo do que ler a palavra, do que estar com momentos diante de Deus. Não é tão diferente o quanto era na época de Neemias. E aí nós podemos perceber que a maior necessidade da vida de uma pessoa, ou da vida e da existência da igreja, é de fato a restauração da autoridade suprema da palavra de Deus na vida da pessoa. Porque a partir dessa restauração, a pessoa vai ser regida, ou seja, vai ser conduzida, vai ser guiada e vai ter discernimento neste caminho que estamos tendo aqui na terra, que é passageiro, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Como é que nós podemos conhecer a Cristo longe da palavra? É impossível nos aproximarmos de Deus, como a própria palavra nos ensina. E aí nós percebemos que a restauração da autoridade da palavra de Deus, uma vida pautada na palavra de Deus, nos faz vivermos uma vida de santidade. Porque nós não iremos buscar tão
tão somente nossas próprias necessidades e nossos próprios desejos, mas estaremos sendo guiados e conduzidos a fazer a vontade de Deus aqui na terra, a glorificarmos o Senhor como Ele deve ser glorificado. Aquele povo tinha sido levado cativo e não estava mais na perspectiva de um Deus que estaria com eles, de um Deus que deveria ser adorado, e na lei judaica o sábado deveria ser guardado. E aí nós percebemos que vivemos hoje em dia diversos problemas, como por exemplo, citando o liberalismo religioso. Aí você diz: professor, eu não sei o que é esse liberalismo, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. É quando a autoridade da palavra de Deus, ela é relativizada. Quando há uma mescla da doutrina bíblica com filosofias e religiões pagãs, que afastam verdadeiramente o centro da adoração, que é Deus, onde o liberalismo, ele é um reflexo do iluminismo, no qual Deus foi tirado e colocado o homem no centro, como se tudo girasse em torno do homem. O liberalismo que acontece, por exemplo, na Europa, faz com que as pessoas vejam os milagres como mitos, vejam a ressurreição de Jesus como uma história. O liberalismo tem de fato sido um grave problema, onde a história passou a ser vista como causa e efeito, e não como Deus controlando e regendo ao longo dos tempos a história. Um outro grave problema é o sincretismo religioso, onde na realidade isso significa uma mistura de pensamentos, uma mistura de religiões. O ecumenismo é um exemplo de sincretismo religioso, onde na realidade a Bíblia nos ensina algo, e muitas vezes, para que a gente possa ser bem visto para a sociedade, a gente deixa nossos princípios cristãos para se misturar com os pensamentos do contexto secular. E isso, irmãos, é um grave problema que também pode acontecer se não tivermos cuidado. Porque nós sabemos que é incompatível os princípios e as doutrinas seculares das outras religiões com o cristianismo que está na Bíblia. Ou então, o grave problema da ortodoxia morta. O que é isso? Ortodoxia significa a doutrina bíblica correta. A Igreja de Deus nunca pode abrir mão da verdade, não pode se divorciar da doutrina que conduz à vida. E é interessante que tem pessoas que de fato defendem a verdade, mas não a praticam, que dizem uma coisa, como diz a história: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, quando a gente pensa nessa ortodoxia, que de fato a gente tem que manter a conduta da vida de acordo com aquilo que a gente crê, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, mas seguir em frente
na perspectiva e na ótica cristã, o Espírito Santo é quem vai nos guiar, é quem vai nos ajudar. Independente se eu vou perder o amigo, independente se eu vou sofrer algum tipo de penalidade, independente que vão ficar intrigados comigo, é a gente ter de fato uma ortodoxia viva, ter uma doutrina através da palavra que nos guie enquanto pessoas, não apenas no domingo, mas todos os dias de nossa vida, quando ninguém da igreja está vendo, quando ninguém da minha família está vendo, mas Deus nos vê. É nas nossas atitudes, é no nosso pensamento, que a Bíblia nos ensina que tudo o que é puro, o que é santo, se há alguma virtude, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. Em quarto lugar, um outro problema que pode também existir, desse afastamento da palavra de Deus, é o analfabetismo bíblico. E Jesus, lá em Marcos 12, 24, ele diz: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. E a compreensão nítida das Escrituras só é através da leitura, através da dedicação de tempo à palavra de Deus. Para vocês terem ideia, nos Estados Unidos tem pessoa que acha que o Sermão do Monte foi escrito por Billy Graham, que é um evangelista. Ou então tem pessoas que dizem determinadas frases, que são frases populares, como se elas estivessem na Bíblia. Deus ajuda quem se ajuda. Faz por ti que eu ajudarei. Isso não está na Bíblia. Então nós podemos perceber que a carência, muitas vezes, é de fato da falta do compromisso com a palavra de Deus. Tem gente que diz que foi Ló que entrou na arca, de repente Jó está em cima onde Jesus estava passando e não Zaqueu. Então é um analfabetismo bíblico, de você não conhecer homens, mulheres, histórias bíblicas que têm de fato muito para falar aos nossos corações. E aí nós percebemos lá no versículo 1 de Neemias, o ajuntamento, essa restauração espiritual, foi em primeiro aspecto para ouvir a palavra de Deus, versículos 1 e 2. Chegando o 7º mês, o povo se ajuntou como um só homem. Deus moveu o coração daquelas pessoas em busca de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos buscar enquanto nós podemos achar. Lá em Isaías 55:6, invocá-lo enquanto está perto. E nós podemos perceber que eles não estavam ali reunidos para celebrar uma festa pagã, ou estar ali reunidos como as pessoas se reúnem para beber ou para se alegrar em si mesmas. Mas eles estavam ali buscando um único interesse. Eles estavam ali buscando e sedentos, com fome da palavra de Deus. Não estavam ali querendo, como muitas vezes é pregado em igrejas que se denominam evangélicas, as bênçãos de Deus. Mas elas estavam ali querendo o próprio Deus das bênçãos.
e nos faz refletir acerca de nossas vidas. Será que nós não temos buscado as bênçãos? Em vez de buscar o Deus das bênçãos, como a primícia, como a primazia de nossa existência aqui na terra. E aí nós percebemos, nesse texto de Neemias, podem permanecer com as Bíblias abertas, que no versículo 2 e 3, esse ajuntamento é coletivo. Todo o povo, e aí diz homens, mulheres e pessoas que já tinham entendimento. Ninguém ficou de fora, nem o rico e nem o pobre, porque muitos judeus contribuíram com essa restauração física de Israel. Tinham um alvo em comum: buscar tão somente a palavra de Deus. É o aspecto volitivo, ou seja, o aspecto da vontade. A nossa vontade pode nos conduzir tanto a fazer o que é reto diante de Deus, quanto também fazer o que é errado. Estas pessoas estavam com a vontade de se reunir, não para ouvir um pregador famoso, não para vir para ver as pessoas, mas tão somente para ouvir a palavra de Deus. Quando Esdras se levanta, que era escriba e sacerdote, e começa a ler a lei do Senhor, o povo começa a chorar. E aí nós vemos no versículo 1 também, ainda contextualizando esse texto de Neemias, que esse ajuntamento é harmonioso. Trouxe harmonia a pessoas que estavam separadas. Todo o povo se ajuntou como um só homem. Havia comunhão. A comunhão em Deus, na palavra de Deus, faz com que nós nos importemos com os outros, que nós desejemos do fundo do nosso coração que o nosso irmão, o nosso vizinho, as pessoas que amamos, possam ter um encontro pessoal com Jesus, que elas possam estar conosco com o melhor que nós temos para oferecer para elas, que é de fato o pleno conhecimento da palavra de Deus, que as guiará para o pleno conhecimento da vontade de Deus. É Deus no centro, é Deus sendo glorificado, é o Filho de Deus em nós. Como a Bíblia nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E esta passagem, esse sarado, é sarado na esfera física, é sarado na esfera espiritual, para não sermos condenados eternamente, mas um dia, na consumação dos séculos, nos encontrarmos em glória, igreja do Senhor, com aquele que morreu na cruz para nos salvar. E aí nós percebemos aqui que esta união solene, ela foi feita de forma harmoniosa, em torno da palavra de Deus. É o que une a igreja, porque nós somos diferentes uns dos outros, mas nós temos um propósito: adorar a Deus na beleza da sua santidade. Nós estamos reunidos porque a unção de Deus
é derramada sobre o seu povo. E aí nós percebemos que também teve um propósito. No versículo 1 a gente percebe isso. E Esdras trouxe o livro que foi prescrito a Israel. Esse termo aí é o mesmo termo quando um médico prescreve um medicamento para alguém. A pessoa está doente, vai no médico, o médico prescreve um medicamento para aquela pessoa ficar boa. E aqui nós podemos perceber que o povo estava sedento, tinha pressa em ouvir a palavra. Para vocês terem ideia, o percurso de tempo da reconstrução é em torno de 12 anos. E o povo agora queria de fato ser guiado novamente por Deus. Estava desejoso. E aí nós vemos a supremacia da palavra de Deus que uniu aquelas pessoas com um propósito. E Esdras, ele não fala acerca de si próprio. Nós podemos perceber aqui na leitura que Esdras começa a ler a palavra de Deus como fiel expositor das Escrituras. A maior necessidade da igreja, isso num contexto mundial, não apenas brasileiros, é que as pessoas conheçam, vivam e preguem a palavra de Deus. E essa pregação tem que ser com fidelidade, ou seja, não em busca de satisfação do seu próprio ego, não em busca de ser conhecido, não em busca de dizer apóstolo fulano, que está ali naquele movimento, mas sim que a pessoa possa se reduzir e que de fato quem esteja no centro seja Jesus Cristo. A fidelidade à palavra de Deus, a fidelidade à necessidade de ouvirmos a palavra de Deus é maior do que nossa necessidade. É por isso que Jesus, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus que procede da boca de Deus. E aí nós percebemos que o impacto de homens e mulheres e adolescentes e crianças que leem a palavra é comparado ao impacto do que aconteceu na época de Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de fato, a gente comemora o dia da Reforma, mas o que esta reforma significa de fato para nós? Uma época onde um homem conseguiu se rebelar contra tudo e contra todos que afastavam verdadeiramente as pessoas da compreensão da palavra de Deus. E aí nós percebemos que a verdadeira restauração, a restauração da autoridade da palavra, é de fato o que vai fazer com que haja o reavivamento. É a palavra, não é a emoção trazida naquele culto, não é o toque no interior do meu corpo e aquela emoção que isto possa causar, mas sim, muitas vezes, verdades duras trazidas pela palavra e que vão fazer com que nos arrependamos verdadeiramente de nossos pecados e buscamos verdadeiramente ao Senhor. Porque quando aquele profeta Natan foi falar com Davi e dizer diante dele, através de uma parábola,
o pecado que aquele rei tinha cometido, Deus quebrantou a vida de Davi de tal forma que ele se humilhou a cinzas, porque ele estava vendo que tinha pecado diante de Deus. Por isso que a palavra João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegada a hora, é chegado o tempo do arrependimento. Mas só irá se arrepender quem de fato ouvir a palavra. Não há como uma pessoa do mundo que pratica determinados atos vir a compreender que está errado, sem que o Espírito Santo possa dar clareza de que ele está na prática do erro. E é por isso que a palavra nos diz: se não há quem pregue. E é de fato uma obrigação enquanto cristãos, em tempo e fora de tempo, estarmos munidos da palavra de Deus, estarmos alimentados pela palavra de Deus. Não tem tempo, lê de madrugada. Eu sou uma pessoa muito ocupada, mas eu leio a Bíblia de madrugada. Leio a Bíblia de madrugada para não perder o foco, para não perder a intimidade e a alegria que está na presença do Senhor. Para que o nosso coração seja aquela chama viva, acesa. Para que quando a gente estiver diante de uma pessoa que está blasfemando, que está falando mal, que está como um ignorante, cego, nós podermos falar a palavra de Deus, boa, temperada, que vai tocar no íntimo do coração daquela pessoa e vai trazer arrependimento e confissão de pecados. E aí nós podemos perceber que aqui nos mostra as atitudes daquele povo que se reuniu em torno da palavra. E aí nós podemos perceber no versículo 3, estavam com os ouvidos atentos. O povo permaneceu, e a Bíblia nos mostra aqui, desde o início do dia até meio-dia, escutando a palavra. Não havia dispersão, havia fome, a mente agora estava despertada, versículo 3, versículo 8, e a explicação era lógica. O reavivamento não é um apelo às emoções, que às vezes a gente acha que o verdadeiro reavivamento é o povo chorando, é aquela coisa, mas não é um louvor que faz você se sentir bem, mas é muito mais do que isso. São homens e mulheres compromissados com a palavra, onde a supremacia da palavra é restaurada, ocorre o reavivamento. É um apelo ao entendimento das Escrituras. É um apelo à reverência da palavra. Nós vemos que eles se puseram de pé quando Esdras foi ler a palavra. E de adoração, no versículo 6, nós podemos ler aqui que Esdras bendisse a Deus. E o povo respondeu amém, amém, e levantaram as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E aqui nós percebemos que o povo respondeu, dizendo amém, que o povo levantou as mãos e se prostrou. Onde há oração e exposição da palavra, o povo exalta a Deus e o adora.
A adoração, ela de fato não está divorciada do culto. A adoração, ela deve ser exatamente o nosso almejo íntimo, de adorarmos a Deus, de desejarmos que a palavra de Deus seja a nossa primícia, aquilo que nós mais desejamos. E nós podemos perceber que o cristianismo é a religião do entendimento. As pessoas têm uma fala de dizer que a religião é o ópio do povo, a droga do povo, como se aquilo que nós estamos crendo fosse uma ilusão. E aí nós percebemos que o cristianismo, ele tem um Senhor que não está morto, como de muitas religiões, mas ele ressuscitou e está vivo. E louvado seja o Senhor, porque nós temos uma crença viva, porque senão nossa fé seria em vão. E nos textos sagrados nós vemos isso. O sincretismo, a mistura. E é interessante porque no Velho Testamento havia uma proibição para que o povo de Israel se casasse com outros povos. Nós vemos que Salomão caiu no pecado, porque através das mulheres que ele contraiu dos outros reinos, o fizeram se prostrar diante de outros deuses. E aí nós percebemos que o sincretismo religioso, a mistura de você muitas vezes estar no caminho de Deus e de repente diz, mas não é bem assim, isso aí é relativo, faz com que a razão seja anulada. Tem um livro que é de John Stott que diz: crer é pensar. A nossa fé não nos faz fanáticos, mas nos faz seres pensantes que de fato utilizam a sua razão, o seu entendimento na compreensão correta da Escritura Sagrada. Aí, a partir desse entendimento, a palavra de Deus é aplicada na nossa vida prática, aplicada no nosso dia a dia. Ou então deveria ser assim. Nós deveríamos ouvir a palavra, ouvirmos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração e, de fato, e é isso que o arrependimento faz, é uma guinada de vida. Você olha para o seu pecado e sente pavor, sente nojo, abomina aquilo que praticava antes. E, irmãos, nós pecamos de inúmeras formas, todos os dias. Mas temos um Deus que é nosso advogado. Jesus disse que era nosso advogado. Porque é o mesmo Senhor que nos chamou antes da fundação do mundo. É aquele que irá nos preservar até o dia do Senhor. E aí nós podemos perceber que os efeitos da pregação, os efeitos da compreensão genuína da palavra, elas podem ser vistas porque atinge o nosso intelecto. O culto, ele, como a Bíblia nos ensina, como Paulo, através da sua epístola, nos mostra, deve ser um culto racional, não um culto irracional. É um culto racional a Deus. É um culto com entendimento. É um culto que faz as pessoas chorarem pelos seus pecados. Como a gente pode ver no versículo 9.
do texto que a gente leu. A palavra de Deus é quem produz quebrantamento. É a palavra de Deus que nos faz chorar pelos nossos pecados, que faz com que nós nos arrependamos, porque ninguém pode, de fato, fazer isso por outra pessoa, por outro alguém. Mas apenas o entendimento da palavra de Deus nos vai dar consciência. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais temos consciência de que somos pecadores e de que precisamos ardentemente, precisamos todos os dias, incessantemente buscá-lo. Precisamos chorar os nossos pecados. Precisamos nos arrepender para sermos restaurados, assim como os muros de Jerusalém foram. Precisamos estar atentos para fechar as brechas que nos assediam, para que o inimigo de nossas almas, ou até nós mesmos, não possa dar o calce na gente e a gente venha cair, fraquejar na fé, perder a oportunidade de ter uma vida santa diante de Deus. E aí nós percebemos que é impossível compreender as verdades bíblicas e não sermos tocados por elas. E aí no versículo 10 nós vimos a alegria da restauração. E aí esse texto, vocês podem perceber que é um texto contínuo, que mostra exatamente que após a leitura da palavra de Deus, isso gerou alegria. Alegria enquanto contentamento. Alegria que tem 3 aspectos. A verdadeira alegria, ela tem origem divina. A alegria do Senhor, como a gente pode ler aqui no texto, no versículo 10, não é uma alegria circunstancial. Porque nós, enquanto seres humanos, às vezes a alegria é circunstancial. Passou. Momentânea ou às vezes movida pelos nossos sentimentos. A alegria de Deus, ela é indivisível. Ela é cheia de glória. Ela mostra a graça de Deus em nós, o favor imerecido de Deus, que nos faz alegres, de não nos sentirmos e estarmos alegres, mas de sermos pessoas alegres. Porque a palavra de Deus nos mostra que a alegria do Senhor é a nossa força. É de fé em fé, é de circunstância em circunstância, mas de não perdermos o foco dessa alegria do Senhor. E não apenas isso, essa força e essa alegria dada por Deus, se nós formos ver no texto que no versículo 12, ela não apenas produz contentamento, mas ela nos faz amar o próximo, termos solidariedade. O povo não apenas começou a se alegrar em Deus, mas manifestou o seu amor ao próximo, enviando porções àqueles que nada tinham. E aqui nós podemos perceber que a restauração espiritual foi completa, porque ele tocou no íntimo do coração daquelas pessoas, que o fizeram adorar a Deus, mas que também demonstraram amor pelo próximo, em obediência à palavra de Deus. Em obediência. Essa alegria, contentamento, é resultado
da obediência à palavra de Deus. O pecado entristece, adoece, cansa, mas a obediência à palavra de Deus traz uma alegria que o mundo jamais sentirá, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um povo alegre, um povo do Senhor, com o entendimento verdadeiro na palavra de Deus, que o busca, que o adora, Deus será exaltado em nossas vidas e Deus será exaltado na igreja. E é exatamente a aplicação, já concluindo, eu deixo 3 perguntas. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Para viver os ensinos da palavra de Deus? E para ensinar a palavra de Deus aos outros? E fica essa reflexão, olha, irmã, que toca no nosso coração, para que nós possamos de fato compreender, buscar e propagar a palavra de Deus. Mas só propaga quem de fato busca, e só busca quem de fato quer adorar um Deus que merece toda a adoração. Vou encerrar, irmã, com uma oração. Então eu gostaria que os irmãos se colocassem diante do Senhor e possamos estar olhando mesmo para nossas vidas. Pai Santo, Pai Bendito, te louvamos por tudo quanto o Senhor quis falar no meu e ao coração da igreja. Nos perdoa, que nós possamos chorar os nossos pecados, que possamos nos entristecer por não buscarmos a Tua palavra como devemos buscar. Ó Senhor, nos perdoa, Senhor, de todos os nossos pecados. Nos faz, Senhor, pessoas que tenham vontade, desejo ardente de Te buscar, que tenham vontade, Senhor, de fazer a Tua preciosa vontade aqui na terra. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Senhor, que se tiver alguma brecha, algo que esteja nos atrapalhando, que seja o Senhor mesmo a remover isso de nós. Que possamos, Pai, estar unidos como igreja do Senhor, se importando uns com os outros. E essa restauração, ela possa ser, Senhor, viva e eficaz no nosso meio. Que possamos ser restaurados pela Tua palavra. Que a supremacia da palavra de Deus possa tocar no mais íntimo do nosso ser. Que possamos viver a Tua palavra. Que possamos buscar e aprender mais de Ti. Não apenas no domingo, mas todos os dias de nossa vida. Fique conosco, fica com esta semana que se inicia. Que o Senhor possa estar governando e indo à frente de tudo que for acontecer. Nos livra, nos abençoa, nos guarda, liberta os nossos corações e as nossas almas de tudo aquilo que nos prende, de termos uma verdadeira adoração ao Senhor. No nome de Jesus, nos alegramos em Ti, Senhor, que é a nossa força para todos